E aí, vamos continuar então? Vamos voltar aqui, vamos ver. Você se lembra de que nós vimos isso daqui? Ó? É verdade que o preconceito é mútuo, nós estávamos falando dessa estrutura aqui, ó, em que nós temos estruturas fixas, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Então, vai me faltar apenas o sujeito. Se esse sujeito vier com o verbo, vier de forma oracional, então eu já começo a classificar como oração subordinada, substantiva, subjetiva, por causa do sujeito. Tudo bem, gente? Então, você se lembrou de tudo isso? Agora, deixe-me continuar mostrando algumas outras estruturas a você. Quer ver, ó? Isso aqui foi para você se lembrar. Gente, eu vou falar novamente. Eu preciso conhecer essa estrutura, porque a minha prova gosta muito, as bancas gostam muito de trabalhar com esta estrutura, quando elas pretendem ou intencionam, na verdade, trabalhar com as orações substantivas, ou então usam para trabalhar com a concordância nominal. Concordância nominal. Tudo a ver. Essa estrutura aparece muito nos casos de concordância nominal. Então fique ligadinho. Mas quando nós chegarmos à aula de concordância nominal, você entenderá como é que funciona esse processo, tá bom? Então nós vamos lá. Olha só. Deixe-me colocar uma outra estrutura aqui a você. Apareceu em uma determinada prova isso daqui, ó. Era necessário, veja, era necessário. Eu vou voltar àquela questão, não me esqueci não. Agora, você reconhece isso? Rose, eu reconheço assim, é necessário, não, gente, qualquer tempo, qualquer modo, é necessário, era necessário, foi necessário, seria necessário, que fosse necessário, se fosse necessário, quando for necessário. Tudo bem, gente? Que seja necessário. Não interessa. Eu estou trabalhando com o verbo ser, eu estou trabalhando com predicativo, um adjetivo na função de predicativo. Falta-me, então, o quê? O sujeito. Mas vamos continuar. Era necessário, caiu em prova. Era necessário mandar nos dias seguintes, Marciano, Marciano, ao forro da igreja. Como eu vou rabiscar muito ali, eu vou continuar bem aqui, ó. Ao forro da igreja. Questãozinha de prova, na verdade isso aqui é um trecho de uma obra literária, mas nós vamos analisar aqui. Sua provinha estava simplesmente argumentando a função de mandar nos dias seguintes Marciano ao forro da igreja. Estava pedindo a função disso daqui. Mas vamos devagar, vamos juntos. Galerinha, perceba, já reconheço, Rose, já reconheço isso. Era necessário. Eu sei que isso daqui é uma estrutura fixa. Eu sei que era só pode ser verbo de ligação. Eu sei que necessário só pode ser predicativo e predicativo do sujeito. E o que é que me falta agora, gente? O sujeito. Eu tenho o verbo, eu tenho o complemento, só me falta o sujeito. Rose, então o que era necessário? Aqui, ó, mandar nos dias seguintes Marciano ao forro da igreja. Aqui está o seu sujeito. Olha aí, ó. Aqui está o seu sujeito. Só para você terminar de entender aqui direitinho. Gente, o seu sujeito é constituído por algumas palavras. Mas veja qual é o foco. Só para você entender de fato o que eu estou tentando dizer a você. Qual é o foco do seu sujeito? O que realmente era necessário? Era Marciano que era necessário? Não. Rose, era o forro que era necessário? Nada a ver. Então era a igreja? Não, nada a ver. Então o que era necessário mesmo, Rose? Mandar. Olha aí, ó. Mandar é que era necessário. Veja que você está trabalhando com um sujeito cujo núcleo é um verbo. Olha que lindo, gente. Onde há verbo, há sempre uma o quê? Oração. Então não é um simples sujeito, Rose. Não é um simples sujeito. Aqui já é um sujeito em forma de oração. Aqui você já está trabalhando com um sujeito o quê? Oracional. Olha aí, ó. Sujeito oracional. Percebe? Mas sujeito oracional, assim chamo eu, assim chama você. E a gramática, como é que classifica um sujeito oracional? Vou trazer para cá, ó. Pronto. A gramática classifica isso daqui de oração, o quê? Subordinada, que mais, gente? Substantiva, o quê? Subjetiva. Subjetiva, Rose. Sujeito, gente. Sujeito, subjetiva. Se fosse objeto direto, objetiva direta. Complemento nominal, completiva nominal. Se fosse um aposto, apositiva, mas é sujeito, subjetiva.
Entende isso? Fácil, simples, né? Rose, por que oração? Verbo. Por que subordinada? Depende da principal. Principal é aqui, ó. Era necessário, oração principal. Pronto. Tudo bem? Por que substantiva? Porque o núcleo do seu sujeito deveria ser um substantivo. E aqui não é. Por que subjetiva? Sujeito. É o sujeito da oração. Do período, na verdade, e da primeira oração. Tudo bem, gente? Agora, de verdade, não é isso que eu quero dizer a você. É isto aqui, ó. Se você está trabalhando com uma oração substantiva, o que logo você deve perceber aqui? A presença de uma conjunção integrante. Conjunção integrante que, graças a Deus, só são duas. Ou conjunção que, ou conjunção se. Aí eu pergunto, cadê a conjunção integrante, gente? Ó, cadê a conjunção integrante? Ih, Rose, não apareceu. Não, deveria ter aparecido aqui, ó. Em regra, sim. Rose, a conjunção não apareceu. Não mesmo. E agora o que eu faço? Vou me desesperar? Não, você não vai se desesperar. Você vai pensar o seguinte. Nesta oração subordinada substantiva, quando a sua conjunção integrante não aparecer, eu sugiro que rapidamente você observe o verbo da oração subordinada. Ó, sua oração subordinada está aqui, mandar nos dias seguintes. Cadê o verbo, Rose? Mandar. Vou falar de novo. A sua conjunção integrante não apareceu, rapidamente olhe o verbo da oração subordinada. Por que que eu devo olhar, Rose? Para tentar perceber se ele não se apresenta em uma das formas nominais. Você se lembra das formas nominais dos verbos? Vou colocar aqui. São 3 as formas nominais, né, Rose? Graças a Deus, sim, formas nominais. Ó, só são 3. Só são 3. O seu verbo, ele pode estar na forma nominal de infinitivo. Ó, infinitivo. Aquela forma que termina na desinência R, você se lembra? Amar, beber, cair, tudo bem? Subir. São verbos que estão na forma de infinitivo. Você tem uma outra forma nominal, particípio. Particípio. Só que a sua forma regular termina em ado ou termina em quê? Em ido. Na forma regular, né? Amado, bebido, partido, subido. E você tem a outra forma, gerúndio. Olha aí, ó. Gerúndio. Pronto. Gerúndio, a forma nominal que termina em NDO, né? Amando, partindo, bebendo, falando, tudo bem? São as formas nominais que um verbo apresenta. Aí, ó, formas nominais. Lembrou? Lembrou? Só para você lembrar. Agora vamos voltar à nossa explicação. De novo, para nós recapitularmos. Rose, a conjunção integrante apareceu? Não. Então, o que eu faço? Olhe para o verbo da oração subordinada e tente perceber se ele não se apresenta em uma de suas formas nominais. Realmente, ele está se apresentando, Rose, em que forma nominal? Olha só, infinitivo. Gente, olha que coisa tranquila. Olha que coisa tranquila. Você agora pensa assim, ó. A conjunção integrante que deveria aparecer não apareceu. Só que o meu verbo está em uma das formas nominais. Agora perceba. Você pensa. A ausência de conjunção integrante. Presença de um verbo em uma das formas nominais. Gente, essa combinação só pode caracterizar a presença de uma oração reduzida, gente. Olha só, bens a Deus, Rose. Não entendi nada, eu vou dizer novamente a você. Como é que nós caracterizamos uma oração reduzida? Aqui neste caso, pela ausência da conjunção integrante e a presença simultânea, a presença de um verbo em uma das formas nominais. Então, faltou a conjunção e o meu verbo está em uma das formas nominais, a minha oração só pode ser reduzida, Agora, detalhe, preste atenção. Gente, a minha oração, a sua oração, a oração do período só será reduzida com essa combinação. É tipo assim, Rose, faltou a conjunção, só isso me basta? Não, não. As duas coisas juntas. Falta a conjunção e o seu verbo estará em uma das formas nominais. Falta a conjunção e o seu verbo precisa se apresentar em uma das formas nominais. Assim, com essa combinação, na verdade, com as duas regras cumpridas, aí, sem dúvida, você estará diante de uma oração reduzida.
Rose, se o meu verbo estivesse no particípio, reduzida de particípio. Se estivesse no gerúndio, reduzida de gerúndio. Mas está no infinitivo, então é reduzida de infinitivo. Ah, gente, que coisa fácil. Olha só. Reduzida de infinitivo. Pronto. Quer ver? Aí a sua concorrência diz assim, acha que sabe. Deixa-me então fazer uma pergunta super difícil. Aí a sua concorrência faz uma pergunta achando que é difícil para você. O que é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo? Oh, que grande pergunta. Aí você, com muita calma, é um sujeito oracional, em que a conjunção integrante não aparece e o verbo está no infinitivo. Só. Viu como é que é fácil? Gente, é fácil, ó. Não existe segredo para oração reduzida. Não existe segredo para oração reduzida. Falta a conjunção e o seu verbo está em uma das formas nominais, gente. É só isso. Tá vendo? Nós sempre percebemos isso como uma monstruosidade, né? Nossa, que coisa difícil. Fácil demais. Tá? Fácil demais. Legal isso, né? Mas deixa-me falar uma outra coisa. Você pode estar pensando assim, Rose, ou querendo me perguntar, Rose, mas essa característica de oração reduzida é só para as orações subordinadas, substantivas, subjetivas? Não, deixe-me dizer. A oração reduzida, essa característica de oração reduzida é para qualquer uma reduzida. Entendeu? Gente, uma oração reduzida, ela é caracterizada de uma maneira só. Eu serei mais clara com você. Você tem oração, não ia escrever, não vou escrever não. Oração coordenada, aquelas sindéticas, elas podem ser reduzidas? Podem. Você tem oração, e qualquer uma delas, oração subordinada, substantiva. Rose, elas podem ser reduzidas? Podem. Qualquer uma delas. Oração subordinada adverbial. Elas podem ser reduzidas? Podem. Oração subordinada adjetiva. Elas podem ser reduzidas? Podem. E elas são reduzidas da mesma forma? Da mesma forma. Como é que eu percebo uma oração reduzida em qualquer um dos períodos compostos? Ausência de conjunção e presença de um verbo em uma das formas nominais. Você só precisa se ligar num pequeno detalhe. Em relação às orações subordinadas adjetivas, elas não são caracterizadas por conjunções. Você sabe muito bem que elas são caracterizadas pela presença de pronomes relativos. Então, nas adjetivas, em vez de você perceber a ausência de uma conjunção, você perceberá a ausência do pronome relativo. Mas é a mesma coisa, gente. Nas adjetivas, ausência do pronome relativo e presença de um verbo em uma das formas nominais. É só isso. Rose, nas coordenadas, ausência da conjunção coordenativa, presença de um verbo em uma das formas nominais. Nas adverbiais, ausência da conjunção adverbial, presença de um verbo em uma das formas nominais. É a mesma coisa. Aí quer fazer, eu vou fazer a anotação rapidinho aqui para você, ó, só para auxiliar no seu estudo. Vai lá. De forma geral, como é que eu percebo uma oração reduzida? Olha só que coisa tranquila. Oração reduzida. Vamos juntos? Vai lá, vou colocar assim, ó. Caracteriza-se, colocar assim, ó. Caracteriza-se, só para você anotar aí bem rapidinho. Caracteriza-se pela ausência, ó, pela ausência de conjunção. Olha aí. Pela ausência de conjunção. Que conjunção, Rose? Qualquer conjunção. Conjunção coordenativa, conjunção integrante, conjunção subordinativa. Essa que é a conjunção adverbial. Ah? Qualquer uma delas. A ausência de conjunção ou, em relação às adjetivas, de pronome. Ou de pronome e o quê? Relativo. Olha aí, ó.
ou de pronome relativo, gente, que legal, ó, mais a presença, ó, mais a presença de um verbo em sua forma nominal. Pronto. Em sua forma nominal. Olha aí, ó. Tá? Isso é a oração reduzida. Ela se caracteriza pela ausência da conjunção ou de pronome relativo, mas a presença de um verbo em sua forma nominal. Pegou aí, então? Ah, pegou? Tá bom, agora deixa eu mostrar uma outra ideia aqui a você. Vai lá. Gente, como é que é fácil, né? É fácil demais. Ó. Agora entenda. Você já entendeu o que é uma oração reduzida, depois é só recapitular, pega exercícios, vá fazer exercícios. Agora, deixe-me só mostrar uma diferença aqui a você. Ainda há pouco eu mostrei estruturas como esta aqui, ó. É necessário, ó, é necessário, deixa eu apagar aqui e escrever direitinho. É necessário, é proibido, é bom, que ótimo. Só que quero chamar a sua atenção para isso, tenha cuidado, tá? É necessário é diferente de o necessário é, viu, gente? Ah, não, Rose, mas que saco. Não, você vai aprender. O necessário é, tá? Não confunda essas estruturas, que são estruturas diferentes. Mas perceba que eu estou utilizando uma só estrutura para exemplificar todas aquelas outras anteriormente citadas. Tá? É necessário, é bom, é proibido, é fácil, é fundamental. É diferente, essas estruturas, na verdade, são diferentes de o necessário é, o proibido é, o fato é, o ruim é, o bom é, tudo bem? Tá? Por que elas se diferenciam? Mostrarei a você. É necessário, é que você já sabe, isso aqui você já conhece. É verbo de ligação, necessário, predicativo do sujeito. O que faltará aqui, Rose? Ah, você conhece mais do que ninguém. Faltará aqui o seu sujeito. E se seu sujeito vier em forma de oração, você já terá uma oração subjetiva, tudo bem? Agora, gente, perceba, só para lembrar. Necessário, que é, eu vou escrever aqui para você, necessário que é um predicativo, eu me lembro disso daqui, ó. Predicativo é uma das funções sintáticas do adjetivo. Ó, é uma das funções sintáticas do adjetivo. Então, necessário é que é um adjetivo. Por isso está na função de predicativo, porque complementa o verbo de ligação. Ah, mas se eu digo que é predicativo, eu penso logo aqui numa caracterização, num adjetivo, tá? Agora, se você perceber aqui, ó, esta mesma palavra, necessário aqui, ó, foi muito bem determinada. Perceba, porque este o determinante é simplesmente um artigo. E artigo pressupõe a presença de adjetivo? Não. Artigo pressupõe a presença de substantivo. Então, isso daqui é um substantivo, gente. Ó, substantivo. Então, você está tentando me dizer que por causa desse determinante, eu tenho agora não mais um adjetivo? Isso. Agora, eu tenho aqui o quê? Um substantivo? Isso. Agora, entenda, se você aqui já tem um substantivo, então você não estará mais trabalhando com predicativo. Aqui não será mais predicativo. Então, o que você terá aqui, ó, por causa do determinante, por causa desse substantivo, o que você terá aqui agora será um sujeito. Olha aí que legal. O que você terá agora aqui será um sujeito. Ó, entende? E este meu verbo, Rose? Não, o seu verbo continua sendo verbo de ligação. Então, você já notou aonde eu quero chegar? Já notou? Já está sabendo aonde eu quero chegar? Querido, você tem sujeito, você tem verbo, só estará então faltando a você o que aqui, gente? O complemento. Que complemento, Rose? Ora, o complemento do verbo de ligação é o seu predicativo do sujeito. Entendeu como é que agora é diferente? Aqui falta o sujeito. Aqui o seu sujeito já está presente. O seu verbo continua. O que faltará, Rose? Predicativo do sujeito. E se esse meu predicativo vier com um verbo em sua estrutura, então você já terá, então eu já perceberei, você já perceberá uma oração subordinada substantiva predicativa. Quer ver? Só para eu concluir. Note isso daqui, ó. Eu tenho aqui, ó. O necessário, Rose, ó.
O necessário, veja que legal. O necessário é estudar mais. Rose, o necessário é estudar mais. Veja que agora eu não estou dizendo é necessário estudar mais. Eu estou dizendo o necessário é estudar mais. Vamos ver a estrutura? Rose, agora eu já sei, eu não me engano mais, ó. O necessário aqui só pode ser agora o sujeito. Ó, sujeito. Só pode ser verbo de ligação. E o que é que estará faltando? Predicativo, né, Rose? O complemento do verbo de ligação é o predicativo. Isso. Então, estudar mais, como extensão de conhecimento, só pode ser o seu predicativo. E predicativo do sujeito. Gente, sujeito, verbo, complemento. Não posso me esquecer disso. Isso aqui é um predicativo. Só que é um predicativo que apresenta um verbo. Então, não é mais qualquer predicativo. Isso precisa ser um predicativo oracional. Olha aí, ó. Predicativo oracional. Pronto. E como é que a gramática agora considera um predicativo oracional? Vou puxar para cá, ó. Ela chama isso daqui de oração. Vamos juntos. Subordinada, que mais, gente? Substantiva, o quê? Predicativa. E eu sei que seu pensamento já foi mais um pouquinho adiante. Eu já sei disso. Você já pensou no restante. E você está certíssimo. Eu completarei. Predicativa. Ó, oração subordinada, substantiva, predicativa. Aí eu sei que você já está pensando nisso. Eu sei. Se a minha oração ela é subordinada, é porque o necessário só pode ser a oração principal. Se eu tenho oração substantiva, eu já penso logo em quê, gente? Conjunção integrante. Aí você procurou a conjunção integrante. Rose, não há, deveria aparecer aqui, ó, que ou se. Não há. Você não viu a conjunção integrante, mas os seus olhos, olha só, foram direto para cá, ó, estudar. Você logo percebeu isso. Estudar, verbo que está em uma forma nominal. Qual é a forma nominal? Infinitivo. Ó, infinitivo. Ausência de conjunção, mais verbo em uma das formas nominais. Lembrou? A oração só pode ser o quê, gente? Reduzida. Gente, que coisa bela, ó. Reduzida. Reduzida de particípio. Não, você não tem particípio. Não, você não tem gerúndio, você tem infinitivo. Então, é reduzida de infinitivo. Não, gente, dá vontade de estudar agora só isso, né? Só as orações reduzidas, não dá vontade? Olha só, você vai passar o seu dia inteirinho estudando só as orações reduzidas agora, porque elas ficaram bem mais tranquilas a você. Mas eu volto explicando mais coisas sobre isso, sobre essas orações substantivas e sobre a oração reduzida. Mas realmente o nosso tempo finalizou, já acabou e eu preciso terminar aqui, ok? Mas eu espero ter sido clara com você, gente, até mais, se Deus quiser.